Marcos 10:46 vai falar sobre a cura do cego Bartimeu. Amém? E diz assim: chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Esse texto é um texto que fala muito comigo, porque ele traz uma visão profunda de algumas coisas que eu tenho entendido há muito tempo. Eu tenho entendido que muitas vezes um corpo fragilizado gera um espírito forte. Eu entendo que quando o nosso corpo ele está em dia e que muitas coisas estão bem em nós tendemos a ter uma alma mais forte. Você já viu? Você ora muito quando muito precisa. Você jejua muito quando o problema chega na sua porta. E assim como eu tenho ministrado, eu vejo que muitas pessoas na Bíblia, eles se posicionaram com um espírito forte. Eles se posicionaram com um espírito à altura quando estavam passando por dificuldades, quando estavam passando por problemas. Quando eu falo de espírito, talvez algumas pessoas não entendam o que eu estou falando, mas eu tenho ministrado uma série de ministrações nos últimos dias e tenho falado de um alinhamento de espírito. Mas para mim alinhar o meu espírito, eu preciso compreender que tem uma alma. E quando a minha alma fala mais alto, geralmente ela vai emitir as influências internas das minhas dores, das minhas angústias, de tudo aquilo que eu passo como adversidade, dos traumas que eu carrego desde a minha infância. A minha alma, ela absorve isso e emite influências. Por isso que quando nós falamos que o mais importante é a restauração da alma, é porque uma alma restaurada no lugar dela, equilibrada, e um espírito que sobressai e que administra a sua vida, você com certeza cumprirá propósitos. Mas uma alma angustiada que toma a frente da sua vida e milita falando e influenciando você no que fala, no que pensa, no que faz, como age, você vai ver a tendência de pessoas almáticas de tomar decisões erradas, de falar no momento errado, de falar o que não deve, de se precipitar em situações, e você vê problemas, porque essas atitudes geram problemas. Então nós falamos nesses últimos dias muito sobre isso, e eu percebo, e vocês perceberam comigo, que quando Paulo diz, quando eu estou fraco, que eu estou forte, o que ele estava dizendo? Nada mais, nada menos do que isso que eu estou falando para você. Que o Senhor nos aperfeiçoe em nossa fraqueza. E quando uma pessoa ela é levada a uma prova, levada a uma situação, eu não lembro se foi semana passada, na ministração da semana passada que eu citei aqui, ou foi na retrasada, na ministração retrasada, ela está gravada no YouTube, que quando uma pessoa está em um estado de câncer, um problema, é um momento da vida dela que ela mais se conecta a Deus e que o seu espírito se fortalece, não é verdade? Ela se torna forte, ela busca. As pessoas sentem ela fraca aos olhos carnais, na sua carne, mas dentro dela, ela tem fé. E a fé dela é que ela sairá daquilo, e muitas pessoas saem daquilo pela fé, porque o seu espírito fortalece. Agora entenda uma coisa, quando nós estamos bem,
Já viu que legal que é o crente com dinheiro? Já viu? Vou te falar uma verdade. O crente com dinheiro, carro zero, gasolina, comida, roupa, casa, bom salário. Você viu como é que ele vive? Você entende? Você entende então por que às vezes Deus fecha as portas? Você entende então talvez muitas das vezes por que Deus permite algo? Permite uma situaçãozinha? Permite um momento? Por isso. Porque nós precisamos entender que Deus tem uma maneira de nos chamar para perto. E quando você vê a história de Jó, você entende que Jó, ele tinha um relacionamento com Deus muito profundo. Você concorda comigo? A ponto de Deus dizer quem era Jó para Satanás, quando Satanás apresentou-se junto com os filhos de Deus. Tu tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Mas depois que Jó é acometido de toda aquela desgraça, depois que tudo de ruim que nós não desejamos para ninguém acontece na vida de Jó, você encontra Jó dizendo o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar. Sabe o que é isso? O relacionamento de Jó foi muito além do que Jó tinha como relacionamento com Deus. E aí eu encontro esse homem. E talvez você diga assim, mas esse homem tinha um espírito alinhado? Porque eu quero que você entenda uma coisa também, tá? Sem discriminação, gente. Mas as pessoas acham muito, não, eu tô na igreja, então agora eu tenho um espírito alinhado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O espírito do homem, que é o ruach, ou o fôlego, ou aquilo que o homem herda, de todos os seres humanos, é a parte boa de Deus. Enquanto o homem vive, ele tem um espírito. E esse espírito é a parte boa de Deus. Ele age erradamente, mas não quer dizer que ele não tenha algo de Deus nele. Ah, mas como pode? Deixa eu explicar isso para você. Como pode? Não é possível. Aquele cara assassino, ele tem uma parte boa de Deus? Claro, gente, ele veio de onde? Ele veio de onde? Quem deu vida a ele? Não foi Deus. Quem permitiu que ele nascesse? Não foi Deus. Quem desenhou ele? Não foi Deus. Ele optou pelaquilo que não é certo. Mas dentro dele tem aquilo que é Espírito de Deus, que espera uma conexão com o Senhor. E quando ele se reconecta, por isso que eu digo uma coisa, eu pensei comigo esses dias uma coisa. Eu digo, não tem ninguém que não tenha jeito. Sabia? Não tem ninguém na vida que não tenha jeito. Porque enquanto tem vida, tem jeito. E por que enquanto tem vida, tem jeito? Porque enquanto tem vida, tem algo de Deus nele, que é o Espírito. Que você precisa entender que a Bíblia fala que com todos, não só com os salvos, todos, sejam bons ou não, sejam cristãos ou não, tenham aceitado Jesus ou não, todos que morrem, o Espírito volta para Deus. Correto? Quem é julgado, eu estou falando isso numa série, até citei isso na outra ministração, na passada, na quarta anterior. O que é julgado é a alma. Mateus capítulo 10 fala sobre isso. Que a alma é condenada ao inferno. Porque a alma tem sentimento, a alma sente dor. Amém? Então, eu vejo então esse jovem aqui. Esse jovem aqui, ele era judeu. Esse jovem aqui, ele estava ao caminho, pedindo esmolas por um motivo. E a gente precisa entender algumas coisas. Então, a Bíblia conta que Jesus estava saindo de Jericó. E aí, como nós falamos no capítulo 10, versículo 46, quando Jesus está saindo de Jericó, o filho de Timeu, a Bíblia relata Timeu. Eu já vou dizer quem ele era. Quem era Timeu? Porque tem muita gente que não sabe. Eu vou dizer para você quem era Timeu e por que esse menino estava aqui. Então, a Bíblia fala que Timeu, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Na realidade, o nome desse jovem não era Bartimeu, tá bom? Aí tá, vamos lá. Então abra a mente para você entender comigo e aprender, tá? O nome desse jovem nós não sabemos qual era. A Bíblia fala que ele era chamado de Bartimeu. Por que chamado de Bartimeu? Porque a palavra bar
Bar significa filho. E quando a Bíblia fala que ele era filho de Timeu, quem vem primeiro antes de Timeu? Bar, filho de Timeu. Então o nome dele não era Bartimeu. A gente pega algumas pessoas cantando, né? E o cego chamado Bartimeu. Não, gente, é o filho de Timeu. Então o filho de Timeu é Bartimeu. Porque Bar é filho, correto? Esse jovem estava sentado à beira, todos entenderam? Amém? Então tá bom. Então, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, porque era a condição dele no momento. Era a condição que as consequências do que ele viveu projetou ele. E às vezes, sabe de uma coisa? Nós às vezes não queremos, mas as condições nos levam. Sabia disso? As situações na nossa vida que nós somos colocados como num barco e quando não temos o controle porque o vento está mais forte, a tempestade está mais forte, não tem jeito. Não tem jeito. Eu quero dizer para você, as situações na vida da gente que Deus permite e que nós muitas das vezes perdemos o controle e a direção e não podemos fazer nada, porque é o momento que Deus encontra para nos levarmos a situações que nos projetará a um alinhamento de espírito. Mas o cristão, eu volto a dizer, ele tem uma certa imaturidade, em alguns casos, alguns cristãos têm uma certa imaturidade de achar que não, agora eu sou filho de Deus, sou crente, aceitei Jesus, batizei nas águas, nada mais vai acontecer comigo, o catinguento está longe, porque agora os anjos do Senhor estão comigo, coisa e tal. Gente, e aí você cai numa prova, cai numa situação, vai logo culpar quem? Culpar Satanás. É o que nós muitas vezes já fizemos, né? Mas entenda, há tempestades na nossa vida e há problemas na nossa vida que as circunstâncias nos levam a viver. E não é porque você está vivendo um momento difícil da sua vida hoje, de uma situação difícil, que Deus não esteja com você. Não é porque você está levado a uma tempestade hoje, o barco está aí tomando água, vento contrário e maré de tudo que é lado, que Deus não está contigo nesse barco. Mas entenda uma coisa, talvez você precise compreender o porquê dessa situação. E sabe qual é o problema? A gente nunca quer saber o porquê. A gente sempre quer o para quê. Na realidade a pergunta é o para quê daquilo, o porquê daquilo. A gente quer saber o motivo porque queremos culpar alguém. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Pare de culpar as pessoas pelo momento atual que você está vivendo. É a primeira palavra profética que eu quero liberar sobre você nessa noite que está aqui e você que me vê pelo YouTube. Pare de culpar as pessoas pelo problema que você está vivendo. Porque nós queremos sempre achar culpados. E enquanto nós ficamos procurando os culpados, nós não achamos o motivo pela qual Deus está permitindo que nós estejamos vivendo aquela situação. Bartimeu estava longe dos olhos de Deus? Deus conhecia a vida de Bartimeu? Jesus? Então entenda uma coisa. Entenda, pare de achar culpados. Pare de culpar a chuva, pare de culpar o vento, pare de culpar teu marido, pare de culpar tua esposa, pare de culpar teus filhos, pare de culpar tua igreja, pare de culpar teu pastor. Toma posição e entenda, qualquer situação que você está vivendo hoje, Deus permitiu. Deus permitiu. Porque Deus não perdeu o controle das coisas. Eu falei isso aqui semana passada. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu. O que nós temos que entender é que Deus não perdeu o controle das coisas e agindo Deus ninguém impedirá. E não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que já está caindo um monte no meu, se não for permissão de Deus. Se Ele permitiu, lascou que caia. Só que eu preciso entender as permissões de Deus na minha vida, porque elas podem me arremeter ao quê? A um espírito forte. O marinheiro bom é aquele que passa por tempestade. Não é não? É isso. Então Bartimeu estava lá na situação por causa de uma condição. E se você não sabe, eu vou dizer, ele estava lá por causa do pai dele. Se você não conhece essa história, você vai conhecer hoje. Ele estava lá por causa do pai dele, Timeu.
E aí eu quero que você entenda que no momento aonde ele viu a oportunidade de cura, ele não abandonou essa oportunidade, por mais que a guerra foi contrária. O que você precisa entender? Deus pode te levar a circunstâncias difíceis, mas você tem que entender que essas circunstâncias difíceis são para alinhar o teu espírito para o brado de vitória na hora certa. O problema é que o crente fala muito antes de falar o que tem que falar. Não é não? Vou repetir a frase. O crente fala muito antes do momento certo de falar. Então entenda, Deus está te levando a situações que podem ser adversas, podem ser contrárias, porque Deus quer alinhar o teu espírito, te fazendo mais forte, para que no momento certo tu abra a tua boca e fale o que tem que falar. E aconteceu. 47. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a... O que ele começou a fazer? Clamar, gritar. E ele... É mais ou menos assim, quer ver? Nós vimos Jesus Cristo sendo crucificado no meio de 2 ladrões. Tá? Os 2 ladrões estavam na mesma prova que Cristo. Quer dizer, não estavam na mesma prova de Cristo, na realidade. Aos olhos humanos, os 2 ladrões estavam na mesma condição de morte. Mas Cristo estava numa situação muito difícil. Por quê? Muito mais difícil. Porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade. E aqueles 2 ladrões estavam cumprindo a sua morte como sentença de morte pelos delitos que cometeram. Um ladrão, no momento da dor... Olha o que aconteceu. Um ladrão no momento da dor, o espírito dele falou. E ele disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Só que o outro deixou o que falar? A alma. E o que ele disse? Salva. Ele braguejou, falou besteira. Jesus deu atenção a quem? Aquele que no momento certo falou as palavras certas. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu te faço uma pergunta. Quem revelou para aquele rapaz que Jesus era rei e tinha um reino? Entenda? Por isso que eu estou falando. Mas ele não era um ladrão? Ele não estava condenado? Mas o Espírito é bom. E quando o ser humano deixa o Espírito falar, até Saul, rejeitado por Deus, profetiza na casa dos profetas. Quem entende o que eu falo? Quando o nosso espírito sobressai. E esse moço estava lá, sentadinho no lugarzinho dele, quietinho. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Por quê? Porque você precisa entender uma coisa. Quando eu falo de influências, eu sempre digo que as influências elas são tanto externas, internas, da alma e do espírito, quanto as externas. E geralmente o que ativa tanto o nosso espírito quanto a nossa alma, geralmente vem de fora. Geralmente vem de fora. Então entenda. Todas as pessoas que elas têm um espírito que toma a frente em determinado lugar, automaticamente foi alinhado por algo que ouviu. Aquele jovem estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, e a Bíblia fala que ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por aquele lugar. Aquilo automaticamente que poderia ter ativado dentro dele algo que iria lançar sobre seus lábios uma palavra. Se porventura fosse sua alma, ele poderia dizer o quê? Opa, a multidão está vindo, eu escuto o barulho de multidão, porque ele não podia ver, eu vou pedir esmola. Sim ou não? Tanto é que o próprio Jesus não disse para ele que ia curá-lo. O próprio Jesus disse para ele, o que tu quer que eu te faça? Porque o ser humano é tão engraçado, e o próprio Jesus até conhece, que muitas vezes o que Jesus quer para a tua vida não é o que tu quer. Tá vendo, pessoal?
Às vezes nós queremos para nós o que Jesus não quer. E aí Jesus é tão bom que é capaz até de permitir. Por quê? Porque a gente acaba buscando coisas que o Senhor está vendo que não é para nós, mas a gente vai. E aí nós vimos que aquele moço foi ativado o seu espírito. E no momento que foi ativado o seu espírito, quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele não deixou a alma falar mais forte dentro dele, dizendo: opa, agora você vai ganhar uma boa esmola, porque olha a multidão que vem vindo aí. Flávio Joséfo diz que Jesus, por onde andava, aglomerava no mínimo de 20 mil pessoas, no máximo 30. Entre 20 e 30 mil pessoas andando com Cristo. Era uma multidão. Tu imagina aquele alvoroço de gente vindo. E o cego: agora eu fico bem. Pelo menos uma boa esmola eu vou ganhar. Mas não. Ele olhou para dentro dele e entendeu: é o meu momento. E aí a necessidade que ele estava vivendo mostra no momento que ele estava vivendo que ele não havia, naquele tempo de escravidão no físico, naquele tempo de vida que vivia, se conformado com o que estava vivendo. Sabe qual é o problema? As pessoas se conformam. As pessoas se conformam, deixam a alma tomar a frente, se escondem em suas dores, se escondem em seus traumas e acabam aceitando situações adversas, acabam aceitando situações e não permitem que os momentos que Cristo está permitindo você passar é para que haja um alinhamento do espírito. E aí ele começa a gritar e ele começa a dizer: Jesus, filho de... meu irmão, tem misericórdia de mim. Aí a palavra do 48 fala o seguinte: muitos o advertiram severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Você sabe o que esse cara estava gritando? Um código messiânico. Você sabe o que ele estava gritando? Um código messiânico. Ninguém tinha dito ainda filho de Davi. Por quê? Porque Jesus, ele era conhecido como o filho do José, da Maria. Jesus foi aquele que entrou no templo e leu Isaías, capítulo 66, né? E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para cumprir. E papai, quando ele acabou de ler, ele fechou, falou: hoje essa palavra se cumpriu em mim. E aí pronto, a guerra começou. Por quê? Como que é blasfêmia? Porque ele não pode dizer, ele não é o Cristo, e nós esperamos o Messias, e nós isso, e nós aquilo. E pegaram e quase mataram ele naquele dia. Foram tirando ele, foram para cima, e ele foi, e ele saiu do ambiente. E outras vezes aconteceu outros fatos que Jesus, ele teve que sumir do lugar. Por quê? Ninguém reconhecia como o Cristo, o filho de Davi. Ninguém. E de repente um cego sentado na beira do caminho, porém, com um espírito alinhado. Com um espírito alinhado. Alguém aqui já recebeu uma palavra profética de um andarilho? Não? Acontece muito. Andarilho, na rua. Ei, Deus está dizendo que te ama, que vai fazer, levanta a tua cabeça. Quantas vezes eu já ouvi testemunho de pessoas, o andarilho na rua me parou. Pode ser um anjo, pode ser um anjo. Pode ser. Então entenda. Ele começa a gritar um código messiânico: filho de Davi, tem compaixão de mim. Entenda isso. Quando ele começa a gritar, o mundo espiritual se levanta. Vão abafar esse cara. Por quê? Porque o diabo sabia de uma coisa: ei, ele é o Messias. Ele é o filho de Davi. Ele é o Cristo, o ungido, o Machia, ele é. E esse cara sabe quem ele é. Sabe que o mundo espiritual sabia? Essa multidão inteira não sabe quem ele é, mas esse cego sabe. Essa é a diferença, meu irmão. Então não menospreze alguém que está passando por uma prova.
Não menospreze alguém que está passando por um vento. Não menospreze alguém que está passando por uma dificuldade. Porque nesse momento Deus pode estar alinhando um espírito que dará um brado na hora certa e fará chamar a atenção do mestre a favor dele. Eu aprendi que ventos contrários são permissão muitas vezes de Deus para alinhar o nosso espírito e nos tornar mais forte. Então entenda, nós precisamos deixar com que Deus nos alinhe. Agora, Deus precisa levar você a um momento de dor para alinhar o teu espírito? Jamais. Jamais. A condição de Bartimeu, filho de Timeu, foi essa, eu já vou explicar o porquê. Mas você não precisa entrar numa tempestade para não ter medo de tempestade. Você não precisa entrar no meio de um grande vento para aprender a não ter medo de vento. Você só precisa fortalecer o teu espírito. E como fortalece o espírito? Lendo a Bíblia. Por isso que eu estou falando para você que você tem que ler a Bíblia. Cumprindo as escrituras. Sabe o que é isso? Por que eu escolhi o livro de Provérbios dos 31 capítulos para esse mês de outubro para a igreja ler? Porque a cada provérbio nós aprendemos. Eu vi o testemunho de vocês hoje no grupo. Eu vi o testemunho do que Deus falou com vocês no grupo. É isso. Isso fortalece o espírito. Leitura da palavra. Comunhão com Deus, oração, jejum, consagração. Isso fortalece o teu espírito. Isso fortalece o teu ser espiritual que está dentro de você. Então você não precisa ser levado a uma condição de dificuldade. Se muitas pessoas são a única... Porque existe, muitas pessoas só vão alinhar o espírito no momento de poço. E Deus está mandando dizer para vocês, eu não quero precisar levar você a um poço para que tu alinhe o teu espírito. Eu não quero permitir levar você a uma escassez ou uma dificuldade para que tu diga, é a melhor época da minha vida com Deus. Por quê? A tua melhor época da tua vida com Deus tem que ser quando tudo está indo bem, quando tu está rico, cheio de dinheiro, quando tu tem saúde, quando tu abre assim a tua janela e vê tudo certo na tua casa, vê teu jardim, vê teus filhos, vê teu marido, vê tua esposa, vê tudo acontecendo. Aí você olha para Deus e fala, Deus, obrigado, hoje eu vou para a tua casa, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou te servir, hoje eu vou fazer a tua obra. Aí você começa a alinhar o teu espírito. Mas a maioria das pessoas precisa perder casa, carro, família, precisa ficar desempregado, precisa entrar numa dificuldade. Agora eu vou para o monte orar, agora eu vou para a intercessão, agora eu vou fazer, agora é isso, agora é aquilo. Aí alinha o espírito. Então hoje tu tem duas condições. Ou tu alinha teu espírito na bênção, ou tu alinha teu espírito na prova. Fala pro teu irmão. Ou tu alinha teu espírito na bênção, ou tu alinha teu espírito na prova. Onde é que você quer alinhar teu espírito? É isso. Onde é que você vai alinhar teu espírito? Aonde? Eu venho como profeta nessa noite dizendo para você e para uma galera do YouTube, escolha alinhar o teu espírito no momento de bênção que Deus está permitindo você viver hoje. Olha ao teu redor, você está empregado, você tem saúde, você tem casa, você tem família, você tem tudo, você não é cego. Você não é cego. Você não está sentado na sarjeta pedindo esmola. Você não está jogado lá fora. Eu não disse para você que Deus ia falar com você hoje nessa palavra? Alinha teu espírito. Cutuca teu irmão, diga, alinha teu espírito. Alinha teu espírito. Fortalece teu espírito. Um dia eu fiquei quase 20 e poucos dias quase um mês sem carro. Arrebentou lá um negócio no meu carro. Caixa automática, tive que fazer. Não conhecia o Cleito ainda. Senão o Cleito fazia para mim. Aí eu botei no mecânico lá que mexia com caixa de automática e ficou lá quase 30 dias meu carro parado. E eu comecei a andar pela rua. Para ir para um lado, ir para o outro, para o mercado, bistec aqui, para lá, para cá, para lá. Um dia eu estou passando num lugar, eu vi uma coisa muito linda. Falei, eu nunca vi isso na minha rua. Aí o Espírito Santo, Deus, meu anjo vieram e falasse comigo, olha, é por isso que eu tirei teu carro. Você anda muito rápido, você não vê mais nada. Você não vê mais nada.
você não vê mais nada. Você não vê mais nada, você anda muito rápido. Você não tem nem contemplado a minha glória nas pessoas. Pai, eu fiquei 30 dias, eu dava bom dia, boa tarde para as pessoas na rua. Nunca fiz isso. Eu passava, via os cachorrinhos na rua, via as coisas, olhava o céu, pegava chuva, saía sem guarda-chuva, daqui a pouco estourou d'água, isso, eu tudo molhado, em tudo da graça, porque tu nem chuva pega. Então quer dizer, hoje eu sei o que é andar a pé. Sabe, queridos, Deus quer nos alinhar. Só que quando chegaram para aquele moço, no momento espiritual da vida dele, que era a decisão, era o grito de vitória, eles tentaram calar o cara. Claro, o mundo espiritual sempre vai tentar calar a voz do espírito. Quando a alma fala, o diabo deixa quieto. Gente, por que o diabo não mexe com um crente almático? Porque já está na alma. Aí você fica falando assim, mas o diabo nem toca. Claro que não, meu irmão. Por quê? Porque almático não precisa tocar, já está na alma. O que fala já é da carne. Mas quando o cego, ele começa a gritar um código messiânico, o mundo espiritual se alerta. Gente, tu imagina o reino das trevas ouvindo aquele único cego sentado gritando, filho de Davi. Quando ele grita isso, o povo olha o quê? Quem é esse cara? Ele! Imediatamente os caras foram em cima dele. Cala a boca, fica quieto, está aqui na Bíblia. Foi então que a turma começou a dizer, não grite, para, não incomoda o mestre. E aí 1h49, foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E aí, queridos, assim foram chamar o cego. E quando chegaram a ele, a primeira coisa que disseram, ânimo. Homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Você sabe por quê? O que representa a capa? Quem sabe? Vocês estão espertos, né? A capa representava a identidade. Os governos de Jericó, eles entregavam a todos os andarilhos de rua uma capa para se abrigar da chuva, do sol, das intempéries. Só que todo mundo que passava via aquela pessoa, reconhecia um andarilho, reconhecia um pedinte pela capa. Então a capa se torna nele a sua identidade. Só que ele está num espírito tão alinhado que quando ele ouve dizer que Jesus estava chamando ele, a primeira coisa que ele entende, eu hoje receberei uma nova identidade, essa não é mais minha. É isso. Porque ele estava com o espírito alinhado. Por quê? Porque quando eu não estou com o espírito alinhado, eu até venho para a igreja, eu até recebo uma oração, mas eu continuo com a identidade que me botaram. Eu levo para casa. Sabe por que muito crente anda de capa? Porque não consegue se livrar da identidade. Eu não estou falando de capa, que a pessoa fala, o cara está com uma capa. Não é isso não. Eu estou falando de identidade. Você sabe por que muito cristão não tiram a identidade que tem e sabe que tem? Por quê? Porque eles preferem andar na alma. Eles preferem não abrir mão da capa porque não confiam. Esse homem confiou. Se ele está me chamando, ele vai mudar a minha história. Jesus está te chamando. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a minha história. E num só salto ele joga a capa fora. Porque ele não precisa mais dessa identidade. Ele não precisa mais disso. Jesus quer trocar identidades aqui que foram impostas sobre você. Por circunstâncias que você viveu. Porque são circunstâncias que nos levam a tempos difíceis. Porém, entenda, tempos difíceis querem alinhar o teu espírito. A dificuldade quer alinhar o teu espírito. A prova quer alinhar o teu espírito.
Então aquele homem lança, jogando sua capa para o lado, de um só salto, se colocou em pé. E foi ao encontro de Jesus. E quando ele chega, Jesus indaga: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Rabone. Você sabe o que significa a palavra Rabone? Em aramaico, meu mestre. O que ele está dizendo aqui? Em aramaico? Ele fala em aramaico aqui. Ele fala a língua aramaica. Em aramaico, a língua de Cristo, ele diz: Rabone, tu és o meu mestre. A prova disso é que depois que ele foi curado, ele seguiu Jesus. Ele diz então: que queres que eu te faça? E o cego diz: Rabone, que eu... O que está escrito na sua Bíblia agora? Olha lá. Que eu possa. Isso. Que eu tenha visto. Qual é a tradução mais correta? Qual é a tradução mais correta? Torne a ver. Por quê? Porque ele não nasceu cego. E como é que o senhor sabe disso? Estudando, gente. Lendo a Bíblia. E buscando. Então eu vou te ensinar. O Timeu, ele era um general. Muito conhecido em toda aquela região. E quando o Império Romano, ele tomou o governo, ele começou a impor regras muito pesadas e um tributo muito árduo, porque Timeu era aposentado e tinha negócios. O Timeu, pai de Bartimeu. E conforme o Império Romano começou a colocar regras e situações, o Timeu veio à falência. E um dia, num grito de independência e liberdade, Timeu, que era um grande guerreiro, tomou suas armas e tentou enfrentar o Império Romano. E ele fez um estrago. Porém, claro, um homem só contra um Império Romano não teria como. Ele lutou, morreu lutando. E quando pegaram Timeu, eles entenderam uma coisa. Timeu tem um filho. E nós temos duas opções. Ou nós matamos o filho também, que era esse moço, ou nós deixamos ele como exemplo. E então, pegaram o moço e furaram os 2 olhos dele. E colocaram ele na saída da cidade como exemplo. Para que todos vissem que com o Império Romano não se mexe. Então esse moço, ele queria voltar a ver. Um milagre é muito maior, né? Porque na realidade não é que furaram os olhos somente, arrancaram os 2 olhos dele. Tá entendendo? A história diz que arrancaram os 2 olhos desse moço. Ele não tinha as córneas. Que é isso para Jesus, né? Não é nada. Né? Tem uma música, né? Nosso Deus é nada. Não é nada. Você pode glorificar o Senhor bem alto? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Então ele diz, indagou Jesus: que queres que eu te faça? Por quê? Essa história, esse aqui é gostoso de Jesus, né? O livre arbítrio de escolha. O cego podia pedir qualquer coisa, mas o cego é inteligente. Então sabe de uma coisa, querido? Sabe qual é o nosso problema às vezes? Não saber pedir. Não saber pedir. Eu acabei de falar de um carro que me deu problema, né? Quem lembra? Tá aí poucos minutos antes eu falei. Deixa eu te contar a história desse carro. Deixa eu te contar a história desse carro. Um dia eu tô saindo assim na frente da rua, onde eu morava, no bairro São João, e um vizinho meu comprou um carro desse. Quando eu olhei o carro, no meu coração eu disse assim: Deus, se um dia o Senhor me permitir, me der a oportunidade, eu gostaria muito de ter um carro desse. Eu achei muito lindo o carro. Teto de vidro panorâmico. Pensa na nave. Eu disse: meu Deus, que carro. Coisa linda. Né? E aí, quando foi um dia, Jesus me deu a oportunidade e ela caiu no meu colo. Só que aí, eu peguei, comprei o carro, tudo, andei com o carro, viajei muito com o carro. O carro foi uma benção na minha vida, não posso dizer que não.
Só que chegou um dia, né? O carro deu um problema. E aí, eu descobri que carros com aquela linha de transmissão chamada AL4 dão problema. E aí, o rombo foi de primeira R$5.000 já. Só de cara. E eu fui falar com Deus, eu chorar. Eu lembro disso. Senhor, agora eu sou dizimista. Primeira coisa que a gente fala, né? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou pastor, eu sou fiel. E o meu carro, devorador, e não sei o quê. Eu preciso de uma resposta. 5.000 não ficou bom, e vou ter que gastar mais 5. E aí Deus falou para mim, foi o carro que tu me pediu. Simples. Foi o carro que tu me pediu. Isso não... Então assim, ó, querido, tu pede mal e depois quer culpar Deus. Né? Te apaixona mal, depois culpa Deus, porque passa a vida toda se lascando, né? Depois que casa já era. Né? Então quer dizer, Jesus olhou para Bartimeu e disse o quê? O que tu quer que eu te faça? Que pergunta, né? Se fosse nós lá naquela época, né? Talvez na ignorância da nossa alma, o que a gente ia dizer? Pô, Jesus não tá vendo que o cara é cego? Mas não é, gente. É que Jesus é tão inteligente, era tão sábio, que ele permitiria o que o homem quisesse. Então acorda, meu irmão. Vigia no que tu tá pedindo. Eu tô entregando uma palavra profética para você agora. Eu tô sendo boca de Deus para te dizer. Vigia no que você tá pedindo. Jesus pode te dar. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. Mas você precisa saber disso. Cuidado com o que você pede. E aí, Jesus disse para ele, que tu queres que eu te faça? E aí o cego diz o quê? Mestre, que eu torne a enxergar. Ou que eu torne, ou que eu volte a ver. Em muitas traduções. E Jesus lhe ordena, vai em frente. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Então, resumindo essa mensagem de hoje, que você pegou vários códigos, entenda uma coisa, não desista de gritar até que Cristo te atenda. Esse homem, ele não parou, ele não se acomodou, ele não se intimidou, ele não recuou quando o mundo espiritual disse que ele deveria se calar. E a minha pergunta é para você qual? Por que você se cala? Se você tem um espírito alinhado, você tem uma coisa, revelação. Porque uma das virtudes de um espírito alinhado dentro de mim é discernimento. Sabia? Uma das virtudes, um dos resultados de um espírito do homem, eu não estou falando do Espírito Santo de Deus, o Paracletos, a terceira pessoa da Trindade. Eu estou falando do espírito de vida que está em mim e em você. Quando ele está alinhado, a primeira coisa que existe em mim é discernimento, sabedoria, conhecimento. É ouvir algo e entender, opa, tem algo errado. Então, quando aquele moço foi repreendido, o espírito alinhado dele grita mais alto. Então deixa eu dizer para você uma coisa, não pare de clamar, não pare de gritar. E se por um acaso a multidão te oprima, se por acaso as tempestades se levante, se por um acaso os ventos contrários soprem, continue gritando mais alto. Porém, entenda, não grite qualquer coisa. Porque aquele menino, aquele moço, o Bartimeu, ele não gritou qualquer coisa. Isso que me chama atenção. Ele grita algo que ninguém havia dito. E eu quero te fazer uma pergunta antes de encerrar. O que é que você tem falado para Cristo? O que é que você tem dito a Ele? Como você tem chamado a atenção dEle nesses dias? Entenda, com o espírito alinhado, o proceder da nossa boca é totalmente diferente de uma alma angustiada. Aquele jovem tira de dentro dele algo espiritual. O que tem saído dos teus lábios hoje
precisamos alinhar o nosso espírito para que nenhuma tempestade e nenhuma opressão das trevas cale o nosso ser. Mas se mesmo assim a tempestade, as afrontas, as pessoas tentar oprimir a sua vida em espírito, não em alma, em espírito, grite mais alto. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe vocês.